Olá! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou a Mariana, para quem tá chegando agora. E eu sou o Samuel, muito prazer. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a nossa preparação até aqui para chegar na Austrália e também um pouquinho dos nossos custos. Isso é algo que o pessoal me pergunta bastante no Instagram. Então, a gente vai fazer esse vídeo um pouco mais detalhado para explicar tudo direitinho. E já deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de conteúdos novos. E é isso, espero que vocês gostem e bora lá começar, né? Agora vamos falar um pouco sobre a preparação. Quer falar alguma coisa? Não, prossiga. Bom, como que foi a minha preparação, tá? Eu vou falar por mim, depois o Samuel pode falar um pouquinho sobre a preparação dele, que foram um pouco diferentes, né? Minha preparação começou lá, sei lá quando, sei lá que ano, 2008, 2007, 2008, quando eu comecei a fazer Kumon, né? O meu irmão, ele morou fora, ele morou na Austrália por 3 meses, e eu sempre tive esse sonho, assim, sabe? De ir pra fora, de estudar e tudo mais, então era uma vontade muito grande. E aí eu enchi o saco da minha mãe pra ela me colocar no Kumon. E aí, resumindo, eu comecei a fazer o Kumon quando eu tinha 9 anos. Eu me formei aos 12 anos e com 13 anos eu comecei a dar aula lá de inglês mesmo. Então, assim, foi toda uma trajetória até chegar aqui, né? E aí eu dei aula dos 13 aos 22 anos, que aí depois foi quando eu decidi migrar para a área de TI. E aí eu uni o útil ao agradável, né? Porque como eu já tinha um conhecimento em inglês, eu queria procurar uma área que eu conseguisse aplicar isso também. Então eu comecei lá nessa época, sabe? É porque às vezes, querendo ou não, quando você vê a vida de uma outra pessoa, principalmente nas redes sociais, você pode ficar se comparando, se questionando e tudo mais. E assim, eu sempre falo, nunca se compare com ninguém, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória. Então, só respira e que as coisas vão dar certo no tempo que elas tiverem que dar certo, né? Foi assim pra mim. Eu ia fazer intercâmbio antes, mas veio a pandemia e eu acabei ficando bem frustrada, porque muito tempo da minha vida eu esperei pra fazer isso. Só que eu ia pra Irlanda por um mês, então era mais um experimento mesmo, mas acabou não dando certo. Então, assim, isso foi lá em 2020, né? Eu vim pra Austrália em 2023. Então, além de ter esperado desde que eu era criança, que eu já tinha essa vontade, eu tive que esperar mais alguns anos até chegar aqui. Então, espere o seu tempo, mas vale a pena quando chega também. Então, essa foi um pouco da minha preparação, assim, geral, assim, do nível de inglês e tudo mais, né? Aí você pode falar um pouquinho da sua. A minha preparação foram alguns meses. Bem diferente da minha, tá? Sim. Bom, antes da pandemia eu tava planejando para ir para Portugal, tentar a vida em Portugal. E por vários motivos, a pandemia também meio que foi um sinal para não ir para Portugal. Porque assim, Portugal, segundo as minhas pesquisas, já não tá mais tão bom quanto era antes, em questão de salário mínimo e etc. Mas mesmo assim era uma vontade que eu tinha muito grande de conhecer outro país, migrar, passar um tempo, enfim. Aí depois de um tempo, depois da pandemia, conheci o Senhorzinho do Céu. Reconheceu, tá? Reconheceu. Porque eu dava aula pro irmão dele há muito, muito tempo, assim. Acho que eu tinha uns 13 anos quando você dava aula pra ele. Acho que sim. Acho que era bem novinha, assim. Tinha uns 14, 15 anos, porque eu sou 2 anos mais velha que o Samuel, né? E então a gente já se conhece há muito tempo, mas Se reencontramos. depois de muito tempo também. Mas enfim. Aí nesse reencontro, na academia, começou os papos de o que você vai fazer do futuro, eu vou pra Austrália, eu vou pra Portugal. E daí foi nessa conversa, nesse vai e vem, que ela me apresentou a ideia de ir pra Austrália.
E, bom, é uma ideia muito boa, quem que não gostaria de ganhar um dos maiores salários mínimos do mundo? Então eu enxerguei a possibilidade e foi a partir desse momento, por exemplo, acho que em dezembro, no final do ano, assim, né? Dezembro de 2022. Dezembro de 2022. Foi. Dezembro de 2022. Não, Foi dezembro de 2022. dezembro de 2022 eu realmente amadureci a ideia e falei, então vamos tentar ir para a Austrália. Aí calhou de eu ser mandado embora do meu serviço atual, atual da época. Então eu fiquei meio que de janeiro até junho, julho, que foi a época que eu apliquei o visto, estudando inglês. Foi o tempo que eu tive para me preparar, porque o meu contato com o inglês era só a nível de escola e, bom, no meu exemplo, o meu nível de inglês de escola não era muito bom. Então eu tive esse tempo para estudar o inglês, me aprimorar, ver vídeos e sempre pesquisando coisas sobre a Austrália. Só que eu tinha um ponto mais difícil, que era o aprender o inglês e junto com as pesquisas, é claro. Mas eu acho que essa foi a minha maior trajetória, esse grande desafio de aprender inglês em tão pouco tempo. Não acho que eu aprendi muito bem tudo ainda, mas é etapas. Eu estou numa etapa que eu estou curtindo bastante, já consigo entender muito mais do que eu entendia antes. Comunicar ainda é um pouco mais difícil, eu consigo as coisas básicas, manter uma conversa, mas nada muito tão aprofundado assim. E eu acho que, referente ao inglês e a minha trajetória, foi isso. E eu achei bom, querendo ou não, ter ficado esse tempo desempregado, porque além de eu conseguir conciliar os meus estudos, eu ainda consegui conciliar a minha mente, porque não é tão simples assim, vamos mudar, vamos deixar tudo para trás e tentar a vida em outro país. Tem uma certa preparação, então assim, foi bom eu tirar esse tempo para me concentrar em mim e nessa trajetória que estava por vir. Eu acho bem importante falar também sobre a minha experiência de como foi pra mim, já que eu já conseguia falar inglês, né? Eu acho que assim, eu, Mariana, sempre tive dificuldade muito mais no listening, que é a parte de escutar e entender, do que falar em si. Não sei porquê, todo mundo é ao contrário, é mais igual assim o Samuel, que tem mais dificuldade pra falar e mais facilidade pra entender, mas eu nunca fui assim, né? Então eu comecei a trabalhar muito mais no meu listening aqui, que eu acho que era o que eu realmente precisava, assim, e eu já tinha ciência disso, né? Ai, mas aí o pessoal fala, nossa, mas você dava aula de inglês, que não sei o quê. Mas é totalmente diferente você dar aulas de inglês no Brasil, com um método, né? Então, eu dava aula no Kumon, livros prontos e tudo mais. Então, eu era muito boa naquilo que me foi ensinado. Mas eu sempre falei isso. Pra mim, eu só me tornaria uma pessoa fluente, de eu realmente falar assim, não, eu sou fluente. Quando eu morasse fora mesmo, porque eu acho que é outra experiência você estar aqui, você falar 100% do tempo, você ligar a TV, é jornal, né? Tudo. Assim, é absolutamente tudo diferente. Então, hoje sim eu posso dizer que eu acho que eu vou dar um up no meu nível de inglês. Já era muito bom, mas a fluência eu acho que você consegue conquistar com o tempo. Né? Exatamente, assim. Então, é um pouquinho sobre como que foi isso daí pra mim, né? E agora, o passo a passo, né? De realmente o que a gente teve que fazer em relação à aplicação de visto, preparação, provas e tudo mais, para conseguir vir para a Austrália com o Work and Holiday. Vou falar um pouquinho sobre o Work and Holiday, já tem vídeo aqui no canal, mas vou dar uma breve resumida. O Work and Holiday é um visto que permite que você trabalhe horas ilimitadas, ou seja, você pode trabalhar full time e você pode estudar até 4 meses aqui na Austrália. O período total dele é de 3 anos, sendo que você precisa renovar anualmente. Então, todo ano você precisa fazer uma renovação para você conseguir permanecer os 3 anos.
E para renovar, você precisa cumprir trabalhos específicos. Então, por exemplo, você quer falar um pouquinho dessa parte? Não, pode continuar. É que a gente não tem muita experiência em quais são os trabalhos essenciais, que é o nome, porque eventualmente ainda não trabalhamos de forma essencial. Mas a gente conseguiu pesquisar algumas coisas regionais, como por exemplo em Sydney você consegue trabalhar em enchentes, não é? Tragédias públicas, alguma coisa desse sentido. Sim, é bem difícil, é meio que raro, assim, mas tem alguns casos que é como se você trabalhasse com suporte a locais que tiveram enchentes e tudo mais. A gente não sabe isso tão a fundo, né? Mas, por exemplo, você pode trabalhar como em hotéis, por exemplo, na parte do turismo, sendo recepcionista, sendo bartender, chefe, em alguns locais específicos que tem na lista oficial da Austrália. Regionais, tá? Daí já não é mais cidade grande, assim, tipo Sydney, Melbourne e tudo mais. É mais ilha, afastada. Isso, que eu diria que são serviços mais fáceis de conseguir. Não exige, assim, exatamente uma experiência anterior, um background tão forte, mas não é exatamente em cidade grande. Então, é bom e é ruim. É mais fácil, mas é mais longe. Então, tudo tem os prós e os contras. Mas, basicamente, para renovar para o segundo ano, você precisa cumprir 3 meses desse trabalho, né? Então, você precisa ir para uma ilha e trabalhar como chefe de cozinha, por exemplo, e tudo mais. Daí tem que ver certinho na lista quais as profissões e o que você gostaria de fazer, né? E para o terceiro ano, para renovar para o terceiro no caso, você precisa cumprir 6 meses desses trabalhos, tá? Então, é bem importante relembrar desses critérios, né? E tem também o que o pessoal acho que mais faz, é trabalhar em fazenda. E aí isso conta para renovação. E eu, particularmente, não faria trabalho de fazenda. Eu tenho muito medo de tudo. De tudo mesmo. E estamos então... na Austrália, né? Não é simplesmente... Exatamente. Eu quis vir para a Austrália já sabendo disso, mas é um tipo de trabalho que eu acho que eu não conseguiria, assim. Eu realmente acho que é tipo uma fobia, assim, sabe? Que eu tenho muito medo mesmo. Enfim, basicamente é isso para o critério de renovação e um pouquinho sobre o Working Holiday, né? Aí tem outros requisitos, que é a idade de 18 a 30 anos, que agora diminuiu 3 anos para o Brasil também. Sim. E aí a gente vai falar um pouco sobre o passo a passo melhor, que já são os requisitos que você precisa cumprir para conseguir aplicar para o visto, né? E aí você pode começar falando um pouquinho da preparação, que o primeiro foi o visto. Tá. Então, um pouco da preparação visando os custos que tivemos. Então, assim, continuando um pouco, pegando um gancho na minha história, nesse tempo que eu fiquei desempregado, eu vendi meu carro, vendi minha moto, juntei minhas economias e fiquei com o valor que eu estipularia adequado para fazer tudo que precisava ser feito. Que então, foi uma média de dinheiro? Quanto? Acho que uns 30 mil. 30 mil no máximo para isso e sobreviver também, né? Porque a gente precisava sobreviver na época. Exatamente. Então, por exemplo, o visto, ao todo, foi mais ou menos uns 3 mil, incluindo tudo. A aplicação do visto é paga, você tem que fazer alguns certos exames, que é a coleta de sangue e o raio-x do tórax. E esses exames só podem ser feitos em clínicas credenciadas da Austrália no Brasil, e eles têm mais ou menos a taxa de R$1.000. Então, juntando a aplicação do visto, mais essa taxa, fica em torno de uns 3 mil. Assim, chutando um pouquinho alto, um pouquinho menos, mas para ficar aquele confortável para pedir um Uber, pagar uma gasolina, se precisar. O meu Mac. Mas a Austrália tem um lance assim com... O que é? Como que é o nome? Febre amarela? Febre amarela também, mas tuberculose, eu acho que é tuberculose. Tuberculose, isso. Por isso que tem que fazer esse raio-x de tórax, né? Então, assim, tem que pagar essa taxa, porém lembrando aqui algo bem importante. Essa taxa você só paga quando você já conseguiu aplicar, Sim. né? Então, assim,
Você já mandou a documentação, você já garantiu a sua vaga, aí sim você paga, você não paga antes. Então é bom que você já fica com essa segurança, né? Sim. E a aplicação é feita todo dia 1º de julho de todos os anos. Infelizmente são só 500 vagas Isso. para o Brasil. Então, e não tem preferência, é por ordem de chegada. Deu dia 1º de julho, todo mundo que aplicar vai ter ali a sua vaga, vai ter o seu direito de apresentar os documentos, e estando tudo certo com os documentos, você vai ser selecionado, mas é bom relembrar que é por ordem de chegada e são só 500 vagas, então ainda é um pouco limitado, né? E como que é essa aplicação? Gente, é tudo feito online pelo site da imigração da Austrália mesmo. Absolutamente tudo. Aplicação, envio dos documentos. A única coisa que você depois tem que fazer presencial, é óbvio, é a realização dos exames, né? E aí, nós somos de São Paulo, né? No caso, a gente morava em São Paulo. Então, a gente foi numa clínica credenciada de lá, né? Foi a única coisa que teve que ser presencial daí. E segundo ali que a gente colocou, é a nossa passagem aérea. Que também tem muita diferença. É, muita diferença. A minha passagem aérea custou R$3.600. E assim, foi muito barato, entendeu? Fora da curva. Gerou até um pouco de medo, porque gerou uns boatos, né? Conta melhor essa parte. Então, eu comprei por um site que se chama Quanto Custa Viajar. Até aí, tudo bem, né? Só que esse site... vai começar a dar crise de riso. Esse site é como se tivesse várias passagens de companhias aéreas e tudo mais. E aí, a que eu comprei era da 123 milhas, né? E assim, tava confirmado e tudo mais, aí acho que 2 semanas ou um mês antes, né? Um mêsinho antes. Saiu aquela bomba lá que eles estavam cancelando as passagens. E aí eu, tipo, super de boa, a minha tava confirmada, né? E o meu irmão, você já viu esse negócio 1, 2, 3 milha? Todo dia ficava me mandando mensagem. Eu falei, não, eu já vi, a minha realmente tá confirmada. Então, assim, a minha passagem deu certo, tá? Deu certo, correu tudo bem. Então, chegou aqui. Cheguei, estou aqui. Mas foi tenso, assim, né? Eu fiquei com um pouquinho de medo, mas o que tinha que dar certo deu, o que tinha que dar errado também deu. Então, tava muito nas mãos de Deus, assim. Mas a minha foi 3.600. A sua? Bom, a minha eu vou puxar mais um pouco um gancho na história, porque a nossa história é controversa. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, tá? Pra pouquinho contar tudo que aconteceu. É que foi bastante dúvida do pessoal, e acho que esse vídeo, pra quem realmente tem essas dúvidas, vai fazer bastante sentido. Essa garrafa veio do Brasil, Importante. inclusive. Então, ela já tinha o visto desde 2020 2021. 2021. Eu apliquei no primeiro ano, assim que saiu o Working Holiday pro Brasil. Primeiro ano que foi liberado, né? Só que quando ela aplicou, ela ainda não me conhecia. Então eu Exatamente. cheguei pra fazer a mudança na vida dela. Conhecia, tá, gente? Nós estávamos juntos. Aí ela me esperou eu aplicar o meu e conseguir. Então, assim, ela já tinha passagem, ela já tinha o visto quando comprou a passagem. Tu não complica as coisas não, hein? E naquele momento eu ainda não tinha o meu visto. Eu ainda não tinha nem aplicado o visto, porque ela já tinha, porque tinha aplicado no ano anterior. Então, eu não queria comprar a passagem sem ter a certeza que o visto ia dar certo, que ia correr tudo bem. Então, minha passagem foi comprada um mês antes de vir. E todo mundo sabe que quando compra antes, quanto mais próximo da data de viagem, fica mais cara. Então, a passagem muito parecida com a dela, porque a gente não viemos juntos, muito parecida com a dela, com os mesmos horários, quase a mesma escala, saiu por 7.600. Então, assim, além de tudo, você tem que se programar para comprar a sua passagem com uma certa antecedência para não passar esse perrengue que eu tive que passar, porque eu não tava certo as coisas ainda e acabou ficando mais caro, mas é o preço que teve que ser pago. E detalhe, a passagem dele, a gente ainda comprou separada. A gente comprou Sim. Guarulhos pro Chile, Chile pra
pra Sydney, né? Só que aí teve uma escala em Melbourne. Aliás, Mal sabíamos que depois a gente ia mudar pra cá, né? aliás, já pega o caderninho aí e anota essa dica. Quando eu tava vendo as passagens de Guarulhos para Sydney, estava coisa de 10.500, Muito 11 mais. mil. Aí o que que a gente pensou? Essa passagem fazia parada no Chile, a escala em Chile. Então a gente pensou, vamos ver quanto tá o preço da passagem para o Chile e quanto que tá do Chile para Sydney. E foi a partir disso que eu comprei 2 passagens e ficou muito mais barato. Então esse é creio eu, que uma boa dica para quem quer viajar aí. E as passagens geralmente com a escala é muito caro. Outra coisa, só complementando esse lance de passagem aí pra finalizar, a minha não tinha escala na Nova Zelândia, tava direto do GRU pro Chile, Chile pra Sydney e já era. Porém, acho que 2 semanas antes. 2 semanas antes, foi 2 bem semanas recente. antes eu fui confirmar e brotou lá uma escala na Nova Zelândia. Só que, na época eu tava assim, tanta correria, viagem, a gente casou 1 semana antes de vir. Documentação, festa, Documentação, despedida. casamento e tudo mais, que eu já tava louquinha da cabeça, né? Aí eu nem me importei, só fiz o visto online, porque você precisa de um visto de transporte, né? Pra Passar pela Nova Zelândia. passar pela Nova Zelândia. Que é bem baratinho. Aí eu fiz, saiu assim, acho que no mesmo dia ou um dia depois. Mas só essa dica, se você tiver escala na Nova Zelândia, você precisa apresentar esse visto, né? Encerrando agora sobre as passagens. Acho que foi isso. Gente, esse vídeo acabou ficando mais longo do que a gente esperava. Quando a gente começa a falar é difícil fazer parar, um assunto emenda no outro. Mas a gente vai fazer parte 1 e parte 2 desse vídeo. Então, esse foi o final da parte 1. Se você quer ver a parte 2, já... Comenta aqui e antes de mais nada, deixa o seu like aqui no vídeo, né? Desculpa, a gente tá com crise de riso aqui. Mas enfim, deixa o seu like que ajuda muito, muito o canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E nos encontramos na parte 2. Um beijo. See you soon. Ai.